Bom dia, irmãos. Bom dia. Amém. É muito bom nessa manhã estarmos mais uma vez juntos para falarmos um pouco do amor de Deus, né? Então, nesse momento, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Versículo 11. Nessa manhã estou acompanhado também de um casal de amigos da Igreja Nova Vida lá do Pantanal, né, da onde eu era, que é o diácono Eduardo e a sua esposa Natália. São um casal jovem, né? Um casal que eu discipulei quando era pastor de jovens, né? Então estão conosco aí esse fim de semana, passeando, né? Aproveitando, e nessa manhã vieram nos acompanhar. Vamos aplaudir o Senhor, né? Amém? Glória a Deus. Tem mais algum visitante nessa manhã? Você que está vindo pela primeira vez, levanta sua mão. Tem um ali atrás, 2, 3. Pela segunda vez, ou terceira, né? Não sei, levanta a mão. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, tá? Vamos aplaudir o Senhor. Vocês são um presente de Deus para nós. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler só o versículo 11 primeiro, depois a gente vai lendo os outros versículos. Diz assim... Deixa eu só confirmar aqui rapidinho. Desculpa, é versículo 1, tá? Desculpa. É Lucas 15, mais o versículo 1. Isso. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2. Só um minutinho aqui. Isso. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é poderosa, Tua palavra é maravilhosa. É lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Senhor, que nessa manhã eu não só diminua, que eu desapareça, porque a honra e a glória é Tua, Senhor. Assim nós oramos, nós agradecemos, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar com vocês um título para essa mensagem, que é o seguinte: Quando o amor me encontra. Será que você pode falar esse título? Vamos lá. Quando me encontra. Esse texto de Lucas capítulo 15, ele dá para fazer muitas mensagens. Mas o que eu quero nessa manhã apresentar para vocês é que Jesus ele conta 3 parábolas nesse capítulo 15. Parábolas que você conhece muito bem, que você já ouviu muitas ministrações, e de repente você ouviu ministrações separadas, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Você já ouviu mensagens sobre cada parábola, né, sobre essas parábolas. Mas se você parar para analisar o contexto da mensagem, né, do texto, na verdade, essas 3 parábolas fazem parte do mesmo contexto. Essas 3 palavras é Jesus trazendo a visão do reino de Deus para um grupo religioso. E nessa manhã eu queria pedir a sua paciência, que você pudesse acompanhar toda essa trajetória de Jesus contando essas parábolas. E nós lemos aqui, no versículo 1 e 2, o versículo 2, diz assim: Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus foi ali interrogado, foi criticado por estar comendo com publicanos e pecadores.
Mas eu pergunto para você nessa manhã, como que fariseus e publicanos sabiam que Jesus estava comendo com pecadores? Porque naquela época não tinha, né? Não tinha um WhatsApp, não tinha alguém que, né? Jesus não podia publicar e marcar, né? Dizer, eu estou comendo com pecadores. Não tinha. Mas como é que eles ficaram sabendo que Jesus estava numa casa comendo com pecadores? Eu queria explicar também um pouco sobre isso. Antigamente, como é que era uma casa? O padrão de uma casa nos tempos de Jesus. A casa, ela tinha embaixo a parte onde ficavam os animais e tinha um armazém que ficava a comida, né, ferramentas. Na parte de cima da casa, tinha um quarto de hóspede, chamado de hospedaria. Lembra quando José e Maria tentou, não tinha espaço na hospedaria? É um quartinho de hóspede que a maioria das casas antigamente tinha para receber o visitante, para hospedá-lo ali, o visitante ou um parente. Então, em cima tinha a hospedaria, que era um quartinho, e tinha um cômodo dos moradores da casa. E todo mundo ficava naquele cômodo ali. Era um cômodo só, onde tinha todas as partes necessárias para quem morava ali. E tinha em cima mais uma parte que era o telhado. Havia uma escada e as pessoas subiam para o telhado. E o telhado, ele era muito importante de forma social, porque era no telhado que eles faziam a maioria das refeições. Sentava à mesa e ali no telhado. Provavelmente Jesus, ele serviu a ceia num local parecido com esse, né? Num telhado, num espaço como esse. E assim que fazia as famílias. E nós sabemos que era muito calor lá no Oriente. Então, ou seja, nos dias mais quentes, muitos dormiam até no telhado. E isso é tão bíblico que lá em Mateus 24, quando fala sobre a volta de Jesus, ele fala, né? Cuidado com aquele que está no telhado. Ele menciona isso, mais ou menos isso. Então, o que aconteceu? Os fariseus e os escribas estavam passando e quando olharam para o telhado, viram Jesus comendo com publicanos e pecadores. Publicanos são aqueles que cobravam impostos, como Zaqueu, que era chefe dos publicanos, e como o próprio Mateus, que é o escritor do Evangelho de Mateus, que era funcionário de Zaqueu, que ficava na coletoria, né, cobrando impostos em pontos estratégicos ali de Israel. E os pecadores, que podiam ser enfermos, podiam ser prostitutas, né? Jesus estava ali, ensinando, ministrando, sabe, amando, cuidando, discipulando, porque é isso que ele fazia. Porque isso é o reino de Deus, irmãos. O reino de Deus é amor, alegria, paz, o Espírito Santo. O reino de Deus é cuidado, é entrega. Mas eles passaram, viram, o que eles fizeram? Eles foram, assim eu vou conjecturar, que eles foram até o dono da casa e questionou, é Jesus que está aí? E ele está comendo com publicanos e pecadores? Irmãos, numa campanha política, Jesus seria um ótimo aliado para a elite religiosa da época. Porque é um homem que fazia milagres, um homem que tinha influência. Mas só que Jesus, quando ele começou a incluir os desprezados, quando ele começou a colocar aqueles que não eram enxergados pela sociedade religiosa em evidência, curando os enfermos, trazendo justificação às prostitutas sendo transformadas. Isso tirou toda a sua credibilidade para a elite religiosa. Porque eu entendo que, para eles, apresentarem uma santidade, tinha que haver os pecadores. Para apresentar uma justiça, tinha que haver os menos injustos. Então a sociedade se fazia religiosa, né? Esse grupo se fazia justo diante de pessoas que eram carentes, de pessoas que precisavam de amor, de pessoas que precisavam de esperança. E Jesus faz o quê? Ele não fica com essa elite. Ele vai
à procura da ovelha perdida. Ele vai à procura da moeda perdida. Ele vai à procura do filho pródigo perdido. E começa a trazê-los em evidência à sociedade. Não foi isso que Deus fez contigo? Não foi isso que Deus fez conosco? Não é por isso que nós somos a igreja? O Senhor nos resgatou e nos apresentou para a sociedade com governo e glória e autoridade. É para isso que nós fomos resgatados. Não para a nossa glória, não para o nosso louvor, mas para que nós venhamos a apresentar o poder e a glória e o amor de Deus para a sociedade. Aleluia! E é isso que ele faz. Irmãos, e agora eu vou conjecturar, isso é maravilhoso, isso é muito lindo. Eu imagino Jesus desce do telhado, vai para a segunda parte, desce para a primeira, vai até o portão da casa. E olha nos olhos dos escribas e fariseus, por ele ser onisciente, conhece os pensamentos, e diz para eles, por que vocês estão assim? Mas, irmãos, Jesus não vai para julgá-los, porque Jesus não é como nós somos, sabe? Nós somos assim, queremos se vingar, nós queremos rebater, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Algumas vezes, nós somos assim, por causa da nossa tendência, da carne, essa luta, da personalidade. Mas Jesus não, ele não foi lá para humilhar, reprimir, não. Ele foi lá porque ele também queria aqueles homens. Da mesma forma que ele ansiava pelos pecadores e publicanos e amava e cuidava, ele queria também amar e cuidar os escribas e os fariseus, irmãos. Entenda uma coisa, Deus não tem filhos especiais, Deus tem apenas filhos amados. Deus não escolhe pessoas especiais para amar, ou grupos especiais, não. Deus tem somente filhos. Todos são filhos. Todos são amados. O mesmo Deus que ama o pastor Leandro, ama o pastor Denilson, ama os diáconos, o obreiro, ama você, visitante, você, meu irmão, você, membro, você, criança, você, a jovem, adolescente, idoso. Deus ama você, porque você é filho de Deus. E esse olhar de Jesus para os escribas e fariseus é o que me traz o impacto, irmãos. Porque ele não queria defender nada, ele queria ensinar e resgatar aquele grupo. E é esse olhar que é o olhar do reino de Deus. É com esses olhos que nós temos que olhar para a sociedade, olhar para o nosso irmão, olhar para o nosso próximo, olhar para o necessitado. Eu tenho aprendido aqui com o meu pastor Denilson, que nós devemos sempre extrair o melhor das pessoas e não o pior. Eu aprendi isso, irmãos. Porque no modo automático a gente vai julgar, a gente vai condenar, a gente vai apontar os erros. As pessoas já sabem, o diabo já aponta diariamente. Mas quando eu tenho um olhar de Cristo, um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar em que eu acredito nas pessoas, aquela pessoa vai despertar nela aquilo que ela nem sabia que tinha dentro dela. Um amor, um desejo, uma potência. E aí, em vez de perder, nós ganhamos. Nós alcançamos. E o exército cresce. E o reino continua vencendo como sempre venceu. Então, nessa manhã, aquilo que Deus tem me ensinado, essa semana tem falado comigo, devemos ter o olhar do reino de Deus. Devemos olhar como Jesus olha. Jesus desce, olha nos olhos daqueles homens, escriba e fariseu, e diz assim: eu quero contar para vocês 3 histórias, 3 parábolas. Pastor, por que Jesus falava por parábolas? Na minha concepção, existem várias concepções, mas na minha concepção, Jesus falava por parábolas para despertar interesse nas pessoas. Não era para complicar,
É para que pudesse haver interesse, reflexão. E era um contexto do dia deles, da cultura deles. Eles entendiam sobre moeda, entendiam sobre ovelha, entendiam sobre um filho que deixa a sua casa, pede os bens. Culturalmente falando, tudo isso para eles era conhecido. E despertava interesses. E Jesus, querendo alcançar o coração daqueles homens, querendo, a mudança daqueles homens, ele resolve ter essa paciência de parar e com cuidado, com amor, contar para ele 3 parábolas. E a primeira parábola que ele conta, já no versículo 4, eu quero que você acompanhe comigo. A primeira parábola, eu imagino Jesus no portão, conversando e contando para eles, né? A primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, versículo 4. Qual de vocês é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Versículo 5. E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amém? Irmãos, aqui Jesus está dizendo o seguinte, que ele tem um rebanho. E que ele conhece as ovelhas. Sabia que você faz parte de um rebanho? Sabia que você tem um bom pastor? Sabia que ele sabe dos seus passos, do seu caminho? Ele está dizendo o seguinte: eu tenho um rebanho e eu cuido dele. E eu sei quando ele se perde. Eu tenho cuidado quando ele se afasta da minha vontade, da minha presença, dos meus propósitos. Ei, não pense que Jesus perdeu o controle da sua vida ou o governo. Ele respeita as suas escolhas. Se você decidiu sair do rebanho por algum motivo, ele respeita, mas ele não aceita. Ele não deseja que você se afaste, que você fique longe, porque o bom pastor, ele quer o rebanho junto, unido, se alimentando, crescendo. Tem uma frase de um homem muito marcante na história, Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia. Alexandre o Grande foi aquele camarada que nunca perdeu uma batalha. Foi um general. Seu pai morreu, ele assume, todo o império, conquista muitos reinos, consegue unificar e trazer a cultura helênica para esses reinos. É um homem que ficou marcado na história. Ele diz uma frase que chamou minha atenção, que diz assim, ele falou assim: eu não temo um grupo de leões sendo liderado por uma ovelha. Eu não temo. Eu não temo um grupo de leões sendo liderado por uma ovelha. Mas eu temo um grupo de ovelhas sendo liderado por um leão. Eu achei isso perfeito. Isso me fez refletir. Porque é isso que nós somos. Nós não somos o dono do poder, do governo. Nós somos a ovelha. E não pense que, por ser ovelha, nós somos frágeis demais. Não. Nós somos ovelha porque precisamos estar debaixo da vontade e da ordem do pastor. Porque o poder do pastor não está em que a ovelha seja feroz, seja, mas que seja obediente. Mas que seja disciplinada. Mas que esteja debaixo do seu cajado, mas que seja orientada pelo seu cajado, porque, sendo assim, irmãos, nada poderá nos vencer. Porque quem ruge atrás de nós é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Quem nos guia é o leão. Somos ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. Guiados pelo leão. E nada pode nos impedir. E nada pode nos parar. Aleluia.
E esse leão vai virar com justiça para julgar as nações. E o seu rebanho estará com ele. Amém? Aleluia. A igreja estará também governando com ele. E a igreja governa hoje também com ele, com poder, autoridade, ousadia, amor, excelência. Aleluia. Irmãos, o texto diz que a ovelha se perdeu, saiu de casa, né? E ela foi parar no deserto. Deus falou no meu coração sobre isso. Uma linha bem diferente, mas a ovelha perdida no deserto é uma situação nossa. De repente, nessa manhã, você é uma ovelha, mas está perdido no deserto. Para mim, deserto é um lugar de luta, um lugar de prova, um lugar de processo, um lugar de provação, tentação. Jesus foi tentado no deserto no início do seu ministério, mas ele foi sustentado pelo bom pastor, Deus. Ele também foi uma ovelha, em missão, em obediência ao seu Pai. E de repente nessa manhã eu falo com você, meu querido, minha querida, meu irmão, igreja do Senhor. Você saiu debaixo da autoridade do pastor, está no deserto, você é ovelha. Você é ovelha, você é filho, mas está no deserto. Por algum motivo perdeu a orientação, por algum motivo perdeu a identidade, por algum motivo está perdido. Mas nessa manhã, o bom pastor com o seu cajado, com a palavra, está indo buscar você, está buscando você agora. Está dizendo, minha filha, meu filho, o deserto não é lugar de moradia, de passagem, mas eu quero você no rebanho. Mas pastor, eu estou fraca, eu estou fraco, eu sou ovelha, estou no deserto, mas não consigo voltar. Mas ele te pega, te põe no ombro e te carrega e cuida de você. É só você permitir. É só você deixar o bom pastor guiar a tua vida. Eu não sei qual é o seu deserto. Você foi parar no deserto e com isso perdeu a sua identidade, perdeu o seu destino. Mas nessa manhã, o bom pastor com o seu cajado, porque ele está procurando você. Ele nunca deixou de procurar você. É por isso que você tem ouvido mensagens. É por isso que Deus tem demonstrado para você o amor que Ele tem por você de diversas maneiras. Isso é a procura. É o amor procurando você para que você volte para o seu destino. O teu destino, o nosso destino é estar no rebanho, junto com o pastor, debaixo da vontade do pastor. Mas eu não sei qual é o seu deserto. Mas nessa manhã, a palavra de Deus te resgata desse deserto. E se você está sem forças, a presença do Senhor nessa manhã te carrega, te fortalece para você voltar para o teu destino, para a vontade de Deus, para o propósito que Ele tem para você, que é junto com o rebanho. Ovelha sozinha não tem propósito. Ovelha junto com o rebanho vive propósito. É a igreja junta, com o pastor que é o líder, com o cajado que é a palavra, vivendo os seus propósitos. Qual é o seu deserto? Pastor, está difícil para mim. Eu não estou me vendo, não me vejo sendo usado por Deus, eu não me vejo como ovelha, eu não me vejo vivendo... Ei, Jesus acaba de descer aqui através da palavra, está olhando para você, está dizendo, eu acredito em você, eu não desisto de você, eu vejo você como ovelha, como filho. Irmãos, foi isso que ele fez no seu ministério. Lucas 7, versículo 11 ao 15, eu não vou ler para não... Mas fala sobre quando Jesus está entrando na cidade chamada Naim, com uma multidão alegre, uma multidão que estava vivendo milagres com ele, uma multidão que estava experimentando, sabe, momentos maravilhosos. Quando ele está entrando na cidade, vem uma outra multidão chorando,
triste, abatida, e uma viúva chorando, e o seu filho sendo carregado numa maca. Ela estava indo sepultar o seu filho. Você acha que Jesus estava ali por acaso? Você acha que Jesus chegou na cidade de Naim por sorte? Ele estava procurando aquela mulher. Porque, na minha opinião, o sensor de Jesus é o seu coração. E se ele vê que você não está bem, que você está triste, se ele vê a ovelha ferida, perdida, machucada, ele vai atrás. Para resgatar, para cuidar, para sarar, para guiar. Ei, Jesus procura por você todos os dias para cuidar de você. A viúva vem chorando. E ele foi ao encontro dela e falou: não chores. Porque era uma ovelha em meio a um deserto. O deserto dela foi perder o seu filho, que era a única renda que ela tinha como um homem da casa, porque era viúva. Mas também era o seu filho. Ela estava sozinha, ela estava num deserto. Mas o bom pastor foi lá, pegou ela no seu deserto e levou ela de volta para o aprisco, para o rebanho. Porque lá era lugar junto do pastor. Eu não sei qual é o teu deserto, mas nessa manhã o bom pastor está te pegando no colo, te botando nos ombros. E quando você permite ser conduzido por ele, voltar para o rebanho, ele se alegra. A maior felicidade de Jesus, na minha opinião, é ter você junto dele. É ter a sua família junto dele, a tua casa, é ter você nos ombros dele para amar, para guiar, para orientar, para usar. Ei, o bom pastor deseja você. Oh, aleluia, aleluia. Lembra de Zaqueu? Nós pregamos muito sobre ele aqui. Zaqueu era uma ovelha também, que estava perdido fora de casa. Porque quando Zaqueu recebe Jesus na sua casa, quando Zaqueu se arrepende e confessa, quais foram as palavras de Jesus? Este também é filho de Abraão. Ele estava perdido, fora do rebanho, mas hoje ele foi achado. Hoje ele foi alcançado. Ele estava desorientado, ele saiu do propósito, mas hoje ele volta para o propósito, porque eu vim atrás dele. Você acha que Jesus passou por ali, viu Zaqueu por acaso? Eu vou passar por aqui, e Zaqueu? Não. Jesus estava procurando Zaqueu, porque Jesus viu o coração de Zaqueu, perdido, precisando ser encontrado pelo amor. O amor do Senhor te encontra nessa manhã. Aleluia. Nós sabemos que existe o amor eros, no grego, o amor de atração de um homem para com uma mulher. Existe o amor filéu, de amizade, por isso que é filosofia, né? A amizade com a sabedoria. Mas também tem o amor ágape, o amor incondicional. É esse amor que está aqui nessa manhã, alcançando o seu coração, alcançando a sua vida, te trazendo para perto dele, dizendo quem você é, resgatando a sua identidade de filho, de ovelha. É esse amor, irmãos. Aleluia. É muito nítido o plano de salvação nas parábolas. Porque a ovelha perdida é a humanidade que, por causa do pecado de Adão, saiu do plano de salvação, em plano divino. E aí Deus envia o bom pastor para ir atrás da humanidade com o seu amor e misericórdia e trazer para o seu rebanho e torná-la a igreja do Senhor Jesus Cristo. Plano de salvação nítido. A nossa história é nítida. Jesus está apresentando para eles todo o plano de salvação na parábola. A ovelha é um animal inseguro, sabia? Ela não tem garra. Fiquei só na ovelha, né? Caramba, já passou aqui. Mas amém.
A ovelha, ela é um animal inseguro, ela não tem garra, ela não sabe morder, né? Ela não sabe correr. Se for atacada, ela fica indefesa. Porque ela está longe do pastor, longe do rebanho. Somos nós. Se houver alguém aqui nessa manhã longe de Deus, é por isso que você está com medo. É por isso que você se sente inseguro, indefeso. Porque ovelha sem o pastor não tem orientação. Assim somos nós, sem o bom pastor, sem Jesus, sem a presença do Pai, nós estamos perdidos. Já viu como é que você ficava antes de conhecer Jesus? Lembra como você era? Ou lembra quando você se afastou? As suas decisões, como a sua vida desandou? Porque você era uma ovelha longe do pastor, longe do rebanho, frágil, indefesa. Porque a força da ovelha não está nas suas características. A força da ovelha está no seu pastor. É no pastor que ela realmente era uma ovelha. Que ela exerce ser ovelha. Irmãos, sem o bom pastor, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu não tenho força. Quantas vezes eu me senti inseguro. Quantas vezes eu senti muito medo. Mas aí o Espírito Santo me lembrou. Você não está sozinho. Você é a ovelha que tem um pastor. A ovelha, ela não tem clara direção. A sua tendência é se afastar do pastor e do rebanho. Assim somos nós sem Jesus. Porque a nossa carne quer nos impedir de estar firme, né? A tendência da nossa natureza pecaminosa é querer nos afastar de Deus, nos tirar do rebanho, longe do pastor. Mas nós devemos se manter firme na nossa identidade, de continuar junto do bom pastor. A ovelha é míope, sabia? Ela não tem a visão clara dos perigos. E é por isso que ela precisa do bom pastor. Para ensinar, para apontar, para orientar os perigos. Assim somos nós sem Jesus. João 10:11 vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém passar por mim, salvar-se-á e achará pastagem. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi sabia tudo sobre ovelha, porque ele era um pastor de ovelhas. Sabia que a ovelha sem o pastor não conseguiria sobreviver. Aleluia. Jesus conta a primeira parábola e conta a segunda, ó. E continuando, né? Então, ele fala sobre a mulher, no versículo 8. Vou correr aqui um pouquinho, né? Aí ele conta a primeira, aí o versículo 8 diz: ou qual é a mulher, dando continuidade à sua fala, que tendo 10 dracmas, 10 moedas, se perder uma delas, não acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la. E quando encontra, reúne as amigas e as vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a moeda que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Irmãos, o amor encontra mais rápido o coração sincero. Ele vai em todos os corações, mas o coração arrependido, sincero, que reconhece a dependência, ele encontra muito rápido. Mas o coração que se acha justo demais, que não reconhece a dependência de Deus, que se acha perfeito demais, que não reconhece que Deus precisa trabalhar na sua vida, esse coração torna-se o próprio impedimento para viver esse amor. Então,
Por isso que ele sempre declara no final que, quando há arrependimento, há alegria, há festa. Porque o que alegra o coração de Deus é um ser humano, homem, mulher, jovens, que reconhece, que depende dele, que precisa dele. Tem essa humildade. Irmãos, pensa comigo. Você tem 10 moedas, perde uma. Aí você fica desesperado para achar essa uma moeda, né? Acende a lamparina, começa a procurar a moeda, porque você perdeu uma, você tem 9 ainda. E quando você acha, você dá uma festa, chama as amigas, pensou? Não tem muita lógica, né? É porque Jesus veio para desconstruir a lógica do homem. Ele deixa 99 e vai atrás de uma. Porque Jesus, ele quer almas, ele quer corações, ele quer pessoas. Onde há um coração arrependido, ele vai atrás. Onde há um coração querendo, reconhecendo, pode ser quem for, irmãos, pode ser traficante, pode ser um político corrupto, mas se deseja mudança, mas se deseja arrependimento, mas se reconhece a injustiça e quer receber a justiça de Deus, ele está lá, ele quer, ele anseia, ele deseja com todas as suas forças, porque a alegria do Senhor é mudar a vida das pessoas e torná-la e apresentá-la à sociedade como uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Jesus está ensinando para aqueles homens que não importa se é os pecadores, se são eles com coração soberbo, orgulhoso, ele quer a mudança daqueles homens. Mas por que uma mulher procura? Jesus, ele traz um contexto conhecido, porque se você for na internet ainda hoje, digitar lá, né, dracma, ou colocar beduínos, que são os povos que muitos arqueólogos, historiadores têm acesso para entender um pouco da cultura até da época de Jesus, que eles são os povos que mantêm essa cultura até hoje. Você vai encontrar mulheres com lenço cheio de moedas. Porque, segundo os estudiosos, quando a mulher casava, ela recebia do pai, né, esse lenço ou vestido, né, cheio de moedas. Essas moedas eram uma garantia para que, se ela perdesse o marido, ficasse sozinha, pudesse voltar para casa, ou pudesse se sustentar. Era uma garantia. É por isso que Jesus, ele conta, porque é um contexto que eles sabiam. Por isso que uma viúva deu apenas 2 moedinhas, deu a oferta menor, lembra que a gente fala sobre isso? A oferta da viúva, porque a viúva sem filho, sem marido, não tem renda. É por isso que a viúva de Naim, que eu falei aqui, ela estava também chorando, não só porque perdeu o filho, porque estava sozinha, porque não tinha marido e agora tinha perdido o filho. Porque a viúva passava por isso. Então as moedas eram a garantia para ela sobreviver, para ela voltar para o pai. Então por isso que ela cuidava, ela guardava, ela mantinha, porque era sua segurança. Era valioso demais para ela. Tinha um valor inestimável, porque dava a ela uma segurança. Jesus quer falar do valor que você tem, que uma alma tem, que o coração tem para Ele. Aleluia. Irmãos, também tem um plano de salvação nessa parábola, porque a mulher representa Jesus, que está desejoso de salvar a humanidade. Só que para ela encontrar, melhor dizendo, a moeda, ela representa Deus, querendo resgatar a humanidade perdida. Só que para ele resgatar a humanidade perdida, ele precisa da luz.
Por isso que o texto diz que ela acende uma lamparina para encontrar. Então Deus, com amor, graça e misericórdia, envia Jesus à luz para poder encontrar as moedas perdidas. Aleluia. João, capítulo 8, versículo 12. E disse-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. É a luz que nos encontrou. Eu era uma moeda tão perdida. Você era uma moeda tão perdida, mas a luz te enxergou e você foi encontrada, colocada no lugar. Isso é amor. 1 João, eu acho que é 4:8 ou 4:4. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é amor. Irmãos, é essa procura que Deus está fazendo nessa manhã por você. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: na procura de Deus, é Ele que se adianta e vem ao nosso encontro. Olha que lindo, né? Na procura de Deus, quando você pensa em procurar, Ele já se adiantou para procurar você. Porque o trabalho dele é procurar você, é encontrar você, é cuidar de você, é amar você. É fazer você entender que você tem valor, que você é importante, que você tem uma missão. Se você pensou nessa manhã em procurar mais a Deus, Ele já se adiantou desde que você saiu de casa para procurar você, porque Ele te ama demais. Mas pastor, eu não canto lá na igreja. Pastor, eu trabalho demais, pastor. Eu trabalho no comércio, eu só vou aos domingos. Eu não exerço um papel tão importante na igreja. Mas pastor, eu só vou a domingo à noite porque eu trabalho muito. Ei, Deus não está procurando o que você pode fazer. Deus entende porque você não pode fazer. Deus quer que você esteja no rebanho. E se você não pode cantar aqui, não pode tocar aqui, mas você pode proclamar lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na sua empresa. Ele te resgatou para te colocar em evidência. Ele te resgatou para você proclamar e anunciar. Porque o amor de Cristo nos constrange. E eu fico tão constrangido que eu quero também anunciar para outras pessoas esse amor tão grande, esse amor tão grande. Ele te procura. Porque quando Ele olha para você, Ele te vê uma potência para você incendiar outros corações que estão no deserto, que estão longe do rebanho. Lá fora, irmão, está cheio de ovelha longe do rebanho no deserto. Sabia que você também é pastor? Que isso? É. Nós imitamos Cristo, então nós também somos pastores para cuidar de ovelhas perdidas. Haverá irmãos nessa igreja que vai precisar que você coloque ela no ombro e cuide dela. E depois essa mesma pessoa vai olhar para outra ovelha ferida, vai colocar no ombro e vai cuidar dela. E assim será por diante, porque todos nós somos pastores de ovelhas. Fomos chamados para cuidar, para amar, para tratar pessoas. Aleluia! Quando eu cheguei na Nova Vida Oceânica de Rio das Ostras, eu era uma ovelha ferida no deserto, eu fui tratado. E hoje Deus está me usando para tratar. Porque houveram pastores, tanto no chamado, tanto como pastores na missão de copiar Cristo, que cuidaram de mim. Tem alguém precisando de você, pastor, pastora. Tem uma ovelha precisando de você. Se você sabe, não deixa ela lá, vai lá. Porque o Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar.
Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, há também uma outra vertente, porque, de repente, nessa manhã, tem pessoas que perderam algo. Pastor, eu perdi eu mesmo. Como assim? Eu me perdi, eu não me encontro mais. E é importante, é valoroso eu me encontrar. Eu perdi minha identidade. Eu estou olhando, eu não encontro mais, eu não sei quem eu sou mais. De repente você perdeu algo no seu casamento. O carinho, o amor, a confiança. De repente você perdeu o amor ao seu chamado, ao seu ministério. E você está procurando, mas nessa manhã, o que Deus quer nos ensinar aqui, para você encontrar a sua identidade, para você encontrar a solução para o seu casamento, para o seu ministério, você tem que acender a lamparina. Você tem que acender a luz. Você tem que ter a luz. Você tem que estar ligado, você tem que vigiar, você tem que ter a palavra de Deus. Não é o que diz lá em Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer encontrar essa moeda do seu casamento, essa moeda do seu ministério, essa moeda da sua identidade? Deixa a palavra de Deus guiar a sua vida. Alimente-se da palavra e viva essa palavra. Deus tem levantado homens e mulheres nesse altar, ou no louvor, ou em outros lugares, que tem levantado a lamparina, para que você possa enxergar, para que você possa se encontrar, para que você possa ver o reino de Deus. Porque se não for assim, você vai continuar procurando, porque está escuro. Está escuro, você não vai achar você mesmo. Eu já me perdi na minha vida, sabe? Eu já acordei um dia e não me vi mais como pastor. Me perdi. Foi triste. Mas quando eu olhei para a lamparina, quando ela iluminou, quando a palavra passou a me conduzir, foi rápido. Eu achei a identidade. Estava escrito lá, servo de Deus. E eu voltei para o rebanho, voltei para o propósito, e hoje estou aqui, para a honra e glória do Senhor. A mesma coisa Deus vai fazer com você. Aleluia. E para encerrar, irmãos, queria chamar aqui até o louvor. Eu vou cortar aqui, porque não vai dar tempo. Jesus conta a terceira e a última parábola. Ele contou a da ovelha, né? Imagine Jesus conversando, irmão, com eles. Contando. Jesus quer fazê-los pensar de alguma forma. Versículo 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles, entre os 2. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava se alimentasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai.
vinha ele ainda longe, o pai. Quando seu pai o avistou, o pai estava procurando ele. Compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, olha o arrependimento, olha a chave que trouxe honra para esse homem. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu uma música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou: o que era aquilo? E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o pai mandou matar um bezerro gordo. E o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. O pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, quando sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar, alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu vou parar por aqui porque não vai dar mais tempo, mas Jesus encerra a parábola, o diálogo com os homens. Eu acho que eles já começaram a entender. Aí não tem final, né? Mas o final é a reflexão deles. Porque pense comigo, eu não vou entrar em detalhes. Quando o filho cai em si, é quando ele reconhece a dependência, o seu estado, que ele errou, que ele pecou, que ele desejou a morte do pai, porque um filho naquela época, pedindo bens antes do pai morrer, está dizendo: morra, eu não estou preocupado. Mas o pai, mesmo assim, não ficou magoado. O pai, mesmo assim, não levou aquilo, sabe, como uma verdade, mas o pai sempre tinha esperança na volta do filho. Porque essa é a graça de Deus. É o amor de Deus. Deus não te julga, Deus não compactua com o pecado, mas Deus não. O filho volta, quando o filho volta, o pai coloca um anel no dedo dele, sandália nos pés, novas vestes. Irmãos, quando José recebeu uma túnica do pai, era uma questão de destaque, liderança. Quando José vai governar o Egito, ele recebe um anel no dedo, liderança. Olha como isso parece ser injusto. Aquele filho estava voltando, recebendo uma posição de honra. Uma posição de honra. Sandálias na armadura de Deus tem a ver com missão, compromisso. Porque o pai viu que aquele menino estava pronto, ele se encontrou, ele se achou, ele entendeu, ele se arrependeu, havia humildade. Então, ele foi honrado. O irmão mais velho não entendeu, porque ele também recebeu metade, ficou quietinho, né? Ele também pegou o dinheiro, a parte dele. Ele sabia onde o irmão estava, com prostituta. Como é que ele sabia? Será que também ele não estava lá? Hipocrisia. O irmão mais velho representa os dois, o fariseu e o publicano. Hipocrisia em cima dos outros. Pureza em cima dos outros.
Postura em cima dos mais necessitados. Tem pessoas que para ela sobressair tem que ter o fraco, o abatido, para que a santidade dela apareça, né? Mas só que não é assim que Jesus olha. Ele olha o coração, a entrega. E é por isso que a gente vai ver muita gente nessa igreja chegando aqui em pouco tempo já sendo levantado por Deus. Porque Deus não está procurando postura, pose. Deus quer corações arrependidos, humildade, reconhecimento de quem Ele é e dependência dEle. Visão do reino. Esses Deus vai levantar, não para a glória dEle, mas para cumprir a missão. Vai receber anel no dedo, sandália nos pés, novas vestes para exercer uma missão do reino nesse tempo. Não se surpreenda se esse irmãozinho está do seu lado, Deus levantar mais rápido do que você, ou que outras pessoas, ou maior do que o pastor Denilson, ou maior do que eu, como ele já pregou aqui. Porque isso é o reino. Esse é o reino, não tem filhos especiais. Todos são filhos, todos têm uma missão. Eu encerro essa mensagem, irmãos, dizendo o seguinte: a ovelha sabia que estava perdida? Um animal sabe que está perdido? Sabe. A ovelha sabia que estava perdida fora de casa. A moeda sabia que estava perdida? Não, a moeda sabe, né? Não tem consciência? Não tem. É um produto, né? A moeda estava perdida dentro de casa. A ovelha fora de casa. Jesus estava falando para aqueles homens: vocês são a moeda. Estão dentro do contexto religioso, dentro da igreja, estão perdidos. Esses publicanos e pecadores é a ovelha. Eles sabem que estão perdidos, por isso que estão na mesa comigo. Por isso que estão comendo e me ouvindo, porque sabem que estão perdidos e eu estou resgatando eles. Perdido dentro de casa e perdido fora de casa. Aonde você está? Não importa. Ele quer todos vocês. Fique de pé. Vamos orar. Vamos louvar. Aleluia. Oh, Ele está aqui nessa noite. Você pediu para Deus falar contigo hoje. Foi o que você falou nessa manhã, antes de vir para cá. Deus, fala comigo. E Ele está falando com você hoje. Aleluia. Oh. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Ele está aqui nessa manhã.
vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Mostre-me quem tu és nessa manhã. Em nome de Jesus. Maranata. Aleluia, aleluia. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Oh, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. E era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Morar aqui. Pode morar aqui, Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Receba o anel nos seus dedos. Sandálias nos pés. Vestes novas. Deus sabe como você chegou aqui nessa manhã. Porque Deus tem falado comigo nessa manhã que você chegou aqui como um filho pródigo. Porque você entendeu que o Pai nunca desistiu de você. E você sabe que Ele tem uma missão para você. Nessa manhã, o que está acontecendo aqui é uma procura. Porque o Pai quer você, o Pai trouxe você. Porque o Pai olhou para o teu coração e viu, e viu. E viu que você quer. Que você quer tomar posse dessa identidade. Que você entende que você é filho. E que Ele tem para você grandes planos.
Mas Deus sabe das feridas que você está vivendo atualmente. Porque você está ferido, ferida. Mas nessa manhã, nesse exato momento, Ele está te colocando sobre os ombros e te trazendo para a presença dEle e dizendo para você: você é minha ovelha, você é minha moeda de grande valor. Eu quero você. Eu quero você. E eu coloco no seu dedo um anel, porque eu estou te dando uma posição de honra, de autoridade, porque é assim que Deus enxerga você, a autoridade do reino para esse tempo. Sandália nos pés, como um soldado, com a armadura de Deus para viver uma missão. Irmãos, Deus me achou. Deus me achou, irmãos. Está aqui a minha mãe, essa baixinha aqui, tímida. É minha mãe. A nossa família não tinha história. Ela teve que sair da comunidade para os filhos não morrer no tráfico. Mas o Senhor achou a nossa família. E eu, menino da favela, tornou pastor. Um dos primeiros a ser formado na família, como professor de história, agora como pedagogo, agora servidor público e servo do Deus Altíssimo. Porque Ele me achou e me expôs hoje na sociedade com uma posição de honra e liderança, para expressar a glória dEle. E com você não é diferente. E se houver alguém nessa manhã, para eu encerrar, alguma ovelha longe do rebanho, está afastado do caminho do Senhor, está afastado, mas hoje você quer voltar para o aprisco. Eu quero orar por você. Alguém? Se você quer voltar para Jesus, se houver alguém que quer voltar para Jesus hoje, levante a sua mão, eu vou orar por você. Há alguém que nessa manhã quer voltar para Jesus? Quer receber o abraço do pastor? Do bom pastor? Se há alguém, levante a sua mão. Ele quer? Amém. Amém. Ele é importante. Aleluia. Se você quer aceitar Jesus, pastor, eu quero aceitar Jesus nessa manhã. Eu quero estar com um bom pastor nessa manhã. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Amém. Vamos orar por esse homem, porque ele é importante para o reino. Deus vai transformar esse homem. E ele vai ser um exemplo para a sociedade. Eu creio, eu declaro isso. Há mais alguém que quer voltar para Jesus ou aceitar Jesus? Se você quer, vem aqui na frente, que eu vou orar por você nessa manhã, no nome de Jesus. Estenda sua mão para cá. Qual é o seu nome? Josué. Josué. Josué, olha. Amém. Glória a Deus. Josué, você está voltando para Jesus? Estou voltando para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sou evangelista afastado. Evangelista afastado. Aleluia. Vai receber hoje um anel nos dedos, sandália nos pés, vestes novas, para continuar evangelizando e pregando a palavra de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. É nesse momento que eu entendo, quando Jesus diz assim: há festa no céu quando o pecador se arrepende, mais do que o justo que não reconhece que precisa de mudança. É esse momento que se encaixa a palavra do Senhor. A parábola é quando alguém reconhece. Aí Deus se alegra demais. Irmãos, nesse momento Deus está muito alegre, irmãos.
Nesse momento os anjos estão cantando, o Senhor está louvando, está se alegrando por causa do Josué. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, de repente o Josué em outros lugares é olhado como alguém que não tem jeito. De repente, Pai, algum escriba e algum fariseu olhou para ele, não adianta não, isso aí, não. Não, ele não tem jeito, não. Ele não faz parte, ele não pode nem entrar na igreja. Ele não tem perfil, não. Ele não se enquadra na visão, não. Mas o Senhor, quando olhou para o Josué e viu no coração dele o desejo de sair dessa vida, e o Senhor falou, eu quero ele. É esse que eu quero. É esse que eu vou usar. Porque ele está arrependido. Porque ele quer a minha presença. Porque ele reconhece que precisa da minha justiça. Eu amo Josué. E é por isso que eu vou enviá-lo nessa manhã na igreja de Nova Vida Oceânica em Rio das Ostras. Para receber o anel no dedo, vestes novas e sandália nos pés, para voltar a ser um evangelista, para voltar a ser um instrumento de Deus. Eu profetizo e eu declaro que Josué será usado por Deus, evangelista, que vai ganhar mais almas para Jesus. Nessa manhã, Josué é apresentado à sociedade, mas agora com autoridade, com poder, com uma missão. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo. Ele tem fogo, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra, por tudo que o Senhor fez conosco e falou conosco nessa manhã. Pai, leve cada um para sua casa em paz, tenha um almoço maravilhoso com a sua família, vivendo a tua presença, Pai, e logo mais voltaremos, Pai, para continuar recebendo, te adorando, te exaltando, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde e resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vá em paz, no nome de Jesus.